Malaquias 3, versículo 13. A palavra de Deus registrada em Malaquias 3,13, ela diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam o Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Aleluia! Eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa palavra ela nos faz lembrar do Salmo de número 73, quando o salmista, indignado com a prosperidade dos ímpios, ele julgava pela sua vida as coisas de Deus. Mas como a irmã disse agora há pouco aqui, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra potestades e principados. E a palavra de Deus também fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós não podemos julgar a nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, por esta vida, as coisas materiais. Às vezes você olha para o ímpio realmente está prosperando, mas ele tem Deus. O salmista, no Salmo número 73, ele fala que ele chegou à conclusão que eles não têm Deus. E a palavra de Deus fala que quando ele entra no templo do Senhor, é que ele compreende o fim dos ímpios. Ou seja, a pessoa ela só vai ter discernimento das coisas de Deus quando ela está na presença de Deus. É difícil uma pessoa ter um entendimento fora da reunião dos santos, irmãos. A pessoa pode sim orar em casa, estudar em casa, mas é necessário nós termos comunhão com a igreja. Porque o salmista fala: quando eu entrei para dentro do templo, eu compreendi. Então tem coisa que vai ser revelada, vai ser no altar. O entendimento vai vir é do altar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente está em casa, a gente estuda, a gente pesquisa, sim. Mas quando a gente está na reunião dos santos, você está especificamente para aquilo. Você deixa tudo de lado e está ali para ouvir a palavra de Deus. Então você abre o coração e você recebe, e a palavra faz efeito na tua vida. Então aqui o escritor Malaquias aqui, ele fala: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Aí o povo perguntou: mas que temos falado contra ti? O povo dizia: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou ter cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Então muitas vezes as circunstâncias, as lutas, a pessoa pode se pegar assim: mas está valendo a pena servir a Deus? Está valendo a pena o esforço? É o questionamento. Está valendo a pena o esforço? Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos que cometem impiedade, certamente prosperam. Até os que tentam o Senhor escapam. Essa é a ideia das pessoas lá do mundo. Não, podemos fazer que Deus não vai repreender. Essa é a ideia do ímpio lá no mundo. Mas não é bem assim. A palavra de Deus fala que há um juízo. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentou e ouviu. Deus ouve o que os homens falam, irmãos. Deus está atento a tudo. A palavra de Deus fala que nós daremos conta das palavras frívolas que nós proferirmos no dia do juízo. Deus está atento a tudo.
O memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. O memorial, esse memorial, irmãos, ele está escrito nos céus, para aqueles que lembram do nome do Senhor. Quando a palavra de Deus fala junteis tesouros no céu, são todas as ações que um cristão ele faz na fé da palavra de Deus. Então ele ajunta tesouros nos céus. E lá está um memorial para aqueles que temem ao Senhor, que lembram do seu nome. Foi falado aqui na quinta-feira que muitos esquecem do nome do Senhor. E a exortação da palavra é que nós não esqueçamos do nome dele. O que Deus diz? Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Naquele dia, irmãos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que serve. Glória a Deus. Os que recebem a Jesus, os que têm uma aliança com Deus através do seu filho, eles serão poupados. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que crê e entre o incrédulo, entre o que serve e o que não serve a Deus. Irmãos, muitas pessoas no mundo afora falam que crê em Deus, mas quando a pessoa fala que crê em Deus, você pergunta para ela o que você tem feito em obediência à palavra de Deus. E muitas pessoas falam de Deus da boca para fora, mas não têm atitude para com Deus, em obediência à sua palavra e ao Espírito de Deus. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a meditação da igreja. Que Deus continue abençoando a todos, em nome